Olá, eu sou Paulo Steckel e esse é o nosso vídeo número 26 da playlist Ciência Espiritual. E hoje é a terceira vez que eu vou falar sobre um tema que sempre é muito pedido por vocês, que é ufologia. Hoje basicamente é ufologia, ufolatria e ufosofia. O que significa tudo isso dentro deste tema? Vamos conferir. Eu já tratei do tema ufologia por duas vezes aqui na playlist, no vídeo número 3, que se chamou Ufologia Interdimensional e que discorreu sobre as várias hipóteses para o fenômeno UFO, não só a hipótese extraterrestre, mas a hipótese de viajantes do tempo, a hipótese interdimensional, a hipótese extradimensional e assim por diante. Foi uma primeira apresentação do tema. No segundo vídeo, que foi o vídeo número 13, se chamou Contatados e Ufologia de Quinto Grau. Então, basicamente, o tema foi exatamente os contatos, se centrando mais nas testemunhas, os próprios contatados e em processos de vigílias, né? As vigílias ufológicas que são muito comuns no Brasil, o pessoal gosta muito, e como isso funciona. Então esses dois vídeos vão aparecer nos primeiros dois cards aqui do nosso vídeo para que vocês assistam se ainda não assistiram. Não são uma pré-condição para que vocês entendam este vídeo aqui, mas seria interessante se vocês os tivessem assistido antes, então algumas coisas vão fazer mais sentido. Então eu vou retomar algumas coisas da conceituação de ufologia que estão lá no primeiro vídeo, para poder colocar esse nosso tema de hoje, esses três termos que eu escolhi para, digamos, polemizar um pouco o tema. Começando por ufologia. Então, a primeira parte do nosso vídeo trata especificamente de ufologia. Em português brasileiro, ufologia, em português de Portugal se diz com frequência ovnilogia, porque no caso do Brasil, ainda que nós usemos mais a palavra OVNI para nos referir a esses objetos, a ciência, né, porque a proposta científica disso utiliza o termo em inglês, Unidentified Flying Objects, que é objetos voadores não identificados. Os portugueses preferem aquele português estrito, então, que transforma a sigla OVNI no nome dessa ciência, ovnilogia. E sobre o que estuda a ufologia ou ovnilogia? Basicamente, os alegados contatos com extraterrestres, com os tripulantes dos UFOs, com os ufonautas, quando nós não queremos dizer que eles sejam necessariamente extraterrestres, até por não sabermos, não termos certeza, os sequestros de seres humanos ou abduções por objetos voadores não identificados ou até por discos voadores, né, que é o que eu expliquei no primeiro vídeo, a diferença entre o termo UFO ou OVNI e disco voador. Até as comunicações telepáticas que podem ocorrer entre as testemunhas e os ufonautas, e eu não me refiro aí necessariamente a comunicações mediúnicas, mas uma comunicação que pode ocorrer durante o contato, previamente ao contato e a posteriori. Círculos, implantações, mutilações de gado, períodos de tempo perdido, interferências eletromagnéticas e até vestígios de radioatividade, tudo isso faz parte do universo da ufologia. Claro que devido à dificuldade da obtenção de dados considerados confiáveis, pelo menos no sentido acadêmico, tem sido muito difícil o reconhecimento da ufologia pela ciência acadêmica. Nesse sentido, a ufologia tem sido considerada como pseudociência pelos acadêmicos. Porém,
Para os ufólogos em geral, muitos a consideram uma paraciência, no sentido de que ela se utilizaria de outras ciências no seu processo de investigação. Nós vamos falar sobre o que é paraciência daqui a pouquinho com mais detalhes. Mas a etimologia, do nome ufologia vem então de UFO, no UFO, Unidentified Flying Objects, objetos voadores não identificados. E esse acrônimo, UFO, foi criado pelo Edward J. Ruppert, capitão da Força Aérea dos Estados Unidos e chefe do famoso Projeto Livro Azul, ou Project Blue Book, do qual inclusive já foi feita uma série de televisão muito boa, por sinal, na minha opinião. No seu livro The Report on Unidentified Flying Objects, de 1956, então, Ruppert declarou o seguinte: UFO é o termo oficial que eu criei para substituir as palavras discos voadores. Bom, isso declara para nós que a palavra disco voador nasceu antes da palavra UFO ou OVNI. Como o disco voador se refere basicamente ao formato dos objetos, e depois na pesquisa feita pelo Blue Book e outros projetos americanos de pesquisa desses objetos, se viu que necessariamente eles não são sempre discos, podem ser em forma de charuto, forma triangular ou outras, esferas, por exemplo, eles preferiram um termo técnico, um objeto voador não identificado. Então, o aspecto voador desses objetos é que realça nessa nova nomenclatura. Mas quando eu digo que a ufologia, pelos ufólogos, é considerada uma paraciência, que aliás era um termo mais utilizado antigamente, mas ele ainda é utilizado, o que é isso? Paraciência, em inglês é parascience, existe esse termo em inglês, é o estudo de assuntos que estão fora do escopo da ciência acadêmica, e também das ciências naturais e sociais, ou de fenômenos cuja existência não é reconhecida, combinando então duas palavras, para e ciência. Para vem de paranormal, de paralelo, como queiram, porque sua ocorrência não é estabelecida e não pode ser explicada por teoria científica, ou porque não pode ser testada por métodos científicos convencionais. Isso depende de um paradigma que se usa em um dado momento histórico. Então, de acordo com uma definição mais específica de paraciência, o termo abrange práticas não científicas que não são pseudocientíficas. Por exemplo, história, filosofia, arte, religião. Então, há uma diferença grande entre uma pseudociência e uma paraciência. Pseudo já é uma coisa falsa, uma pseudociência não é ciência de forma alguma. Mas uma paraciência não é de forma alguma uma falsa ciência. Pode ser menos do que a ciência acadêmica, como é vista, mas bem mais do que pseudociência. Vamos ver alguns exemplos de pseudociências aqui. Ufologia, parapsicologia e, menos conhecida, criptozoologia. O que é a criptozoologia? Por exemplo, a pesquisa do Yeti, do Pé Grande, do monstro do Lago Ness, de criaturas fantásticas, de lulas ou polvos gigantes, coisas que se vê muito em livros e revistas de realismo fantástico. Nas obras de Charles Fort também, do qual eu já falei num outro vídeo, o livro dos Danados. Mas também há casos em que uma paraciência se vale do mesmo objeto de pesquisa de uma ciência acadêmica, o que complica a coisa no sentido de desqualificar as paraciências. Por exemplo, ufologia e exobiologia partilham do interesse pela vida fora da Terra. Ambos. Só que a exobiologia se desenvolveu no meio científico com o objetivo de se especular sobre ou até se buscar mesmo a possibilidade de vida fora da Terra. Não importa se são microscópicas, vírus, bactérias ou se é vida inteligente, mas através da especulação científica. E a ufologia tem também este mesmo objeto de pesquisa, só que, a partir daí, quais são os critérios para definir que a ufologia, por buscar isso, é uma pseudociência para alguns
e a exobiologia é considerada ciência para os outros, ainda que seja muito teórica, mas isso em ciência não é suficiente para descreditar, digamos assim, uma pesquisa científica. Então isso é uma coisa bastante polêmica, na verdade. Tão polêmica que tem um filósofo argentino chamado Mário Bunge, que definiu para a ciência da seguinte maneira: uma disciplina que afirma não ser científica, mas ao mesmo tempo afirma ser mais adequada do que a ciência para fornecer algum tipo de conhecimento. Aí temos o que eu chamo de falácia acadêmica sobre a paraciência. Vamos lá. Paraciência é pseudociência. Bom, a pseudociência afirma ser científica. A paraciência afirma ser científica. Não é verdade. Não podemos equiparar pseudociência à paraciência. São coisas bem distintas. Pseudociência não usa método nenhum, usa alegações totalmente falsas e que se podem confirmar totalmente falsas. As alegações de uma paraciência, como a ufologia e a parapsicologia, por exemplo, não sofrem deste mesmo mal. Por quê? Porque tanto a ufologia quanto a parapsicologia, para dar dois bons exemplos de paraciências, têm âmbitos de pesquisa e fenômenos bem específicos, bem definidos, ou seja, o seu campo de pesquisa é bem definido. Se não merece o crédito, né, devido da ciência acadêmica, isso não significa que devemos jogar para debaixo do tapete todos os avistamentos de OVNIs do mundo, todos os fenômenos paranormais que são relatados no mundo. Aliás, foi isso que Charles Fort quis dizer e disse com todas as letras já no primeiro capítulo do O Livro dos Danados, e que eu li um pedaço desse capítulo num vídeo que eu falei do Livro dos Danados. Mas antes da gente poder entrar então na segunda parte do nosso vídeo, que vai ser a ufolatria, eu tenho que falar sobre uma hipótese sobre os ufonautas ou sobre o fenômeno UFO que eu não falei nos outros dois vídeos. Eu até acho que citei no primeiro, mas não dei mais detalhes, que é a chamada hipótese psicossocial, e que ela, de certa forma, se confronta com o que eu vou falar nas duas outras partes desse vídeo. Bom, essa teoria diz que alguns avistamentos OVNI, portanto não todos, são alucinações, sugestões hipnóticas ou fantasias, e são causadas pelo mesmo mecanismo que muitas experiências ocultas, paranormais, sobrenaturais ou religiosas. Então, por exemplo, comparar com os supostos avistamentos da Virgem Maria, né? Para alguns, então, isso é considerado um tipo de distúrbio. O comportamento dessas fantasias pode ser influenciado pelo ambiente em que a suposta testemunha foi criada. Contos de fadas ou religião, ficção científica, etc. Por exemplo, uma suposta testemunha pode ver fadas enquanto outra achará ver aqueles extraterrestres do tipo Grey, por exemplo. Jacques Vallée, aquele pesquisador francês, de quem eu já falei nos outros vídeos, teceu algumas dessas hipóteses de que essas ideias antigas de fadas, gnomos e várias noções da mitologia mundial possam ter sido semelhantes ao que hoje se chama de fenômeno UFO. Ou seja, o fenômeno é observado de alguma forma, nossa consciência não consegue classificá-lo dentro de coisas conhecidas e então isso ou gera novas mitologias ou ela acaba se misturando com coisas já existentes. Vários pesquisadores já aventaram essa hipótese de que os fenômenos religiosos em geral do mundo ao longo da história e as mitologias se criaram a partir de experiências transcendentais que os antigos tiveram, desde o tempo das cavernas, provavelmente, e que, não sabendo como interpretar, foram sendo criadas essas noções complexas das mitologias. Podemos dizer assim que se esse fenômeno UFO acontecia nesta época, também da forma como ocorre hoje, a diferença é como aqueles seres humanos antigos interpretaram isso. Então isso pode sim estar de alguma forma na raiz de muitas mitologias. O que eu acho que é um exagero, e não só eu, é que praticamente
todas as noções mitológicas do mundo e tudo aquilo que está na Bíblia e outros livros sagrados, quando se refere ao fantástico ou ao divino, seja uma intervenção de fenômeno ufológico, ou até pior ainda, como dizem outros, uma intervenção extraterrestre. Vou ser bem claro com vocês, esse vídeo eu pretendo ser muito mais claro que nos outros, eu não acredito desta forma. Respeito aqueles que pensam assim, já li muitos livros de pesquisadores que pensam assim, desde Fernando Cleto Nunes Pereira, com quem eu já me correspondi no passado, o próprio Erich von Däniken, Andreas Faber-Kaiser e outros, né, que pensam dessa forma, mas eu tenho outra visão disso hoje. Mas que para que a gente possa definir o que seria uma pesquisa séria dentro da ufologia, nós precisamos fazer frente e fazer uma crítica muito contundente com visões que podem ser realmente o oposto disso. Não só visões que atrapalham a pesquisa, como algumas que até pretendem prescindir da pesquisa, ficando num terreno de mera crença, ou até de histeria coletiva, ou simplesmente se apegando a teorias da conspiração e jogando a pesquisa, que é importante, no lixo. Eu me refiro à ufolatria, que é então a segunda parte desse vídeo. E o que seria ufolatria? É um termo que os pesquisadores da ufologia cunharam há muitos anos atrás para definir a adoração divina de seres extraterrestres. Sim, embora eu tenha dito que os ufonautas não são necessariamente extraterrestres, eu falei muito isso no vídeo 1, falei um pouco mais no vídeo 2 também, mas para os ufólatras em geral já é ponto pacífico que todos esses UFOs, esses OVNIs, esses discos voadores são extraterrestres. Então, para eles é ponto pacífico. E existem sim muitos grupos que são praticamente verdadeiras religiões baseadas na ufologia, que ganham muito dinheiro com isso, com livros e com eventos e com sensacionalismo, e muitas delas envolvidas em sérias acusações, desde acusações de fraudes financeiras, de engano, até de pedofilia. Um bom exemplo disso é o tal movimento raeliano, que estava bem na mídia há alguns anos atrás, né? E que supostamente estaria fazendo uma clonagem humana, algo que nunca foi confirmado, na verdade. Eu nem sei em que eu nem sei em que pé anda esse movimento atualmente, depois dessas acusações que eles receberam, mas é um exemplo de ufolatria. Existem outros, inclusive no Brasil, que se eu fosse citar aqui os nomes porque eles estão totalmente ativos, eu ia ter problemas muito sérios depois de encerrar esse vídeo. Mas é complicado. Todos nós sabemos que existem muitos grupos, muitos supostos canalizadores de comandantes extraterrestres, algumas mulheres também envolvidas nisso, né, digamos, canalizando comandantes com fala robótica e dizendo saudações terráqueos, coisas desse tipo assim, né? Eu sei que já identificaram algum de quem eu falo. Não me interessa, o importante é que tudo isso para mim é fraude, pura fraude. E como eu prometi que esse vídeo ia ser um pouquinho mais sem filtro, então realmente é isso que eu penso sobre isso. Como diria o meu amigo Pepe Chaves e também o Eustáquio Andrea Patunas, isso é pura maionese. Isso é complicado porque a ufologia luta há muito tempo para ser considerada uma ciência e não uma religião. Nesse sentido, a ufolatria é um grande prejuízo à ufologia. Então, nesse sentido, a ufolatria é o que? A substituição ou a mistura de supostos ETs com profetas, anjos e até mesmo Deus. Então essa linha de pensamento lida com elementos controversos que misturam aspectos da fé tradicional, geralmente cristã, mas não unicamente, mistura com coisas orientais também, com supostas comunicações ou aparições de seres extraterrestres. Literalmente é uma mistureba. Talvez inspirados por obras como Eram os Deuses Astronautas, do Däniken e outras similares, né, que buscam evidências de contatos de extraterrestres ao longo da história. Qualquer um que viu aquela série Alienígenas do passado sabe do que eu estou falando. Puro sensacionalismo.
Existe até um conceito que foi apresentado há alguns anos, se você pesquisarem na internet vão encontrar, que é chamada exoteologia, que seria em si o seguinte: no momento que nós descobríssemos civilizações extraterrenas em algum planeta e até fizéssemos contato com essas civilizações, aí nós passaríamos a nos perguntar como é a visão religiosa, espiritual, filosófica deles. Teria uma visão sobre Deus ou não? E aí se cunhou entre alguns pesquisadores de origem religiosa essa noção de uma exoteologia, uma teologia sobre as civilizações extraterrenas. E ela tem, a exoteologia, alguns princípios, digamos assim, básicos, dos quais 3 são muito comuns na ufolatria. Vamos ver. Vamos ver quais são os princípios primeiro que são objeto de pesquisa ou de perguntas, né, da exoteologia. Primeira, Deus. Raças extraterrestres teriam o conceito de Deus? E se for o caso ou se não tem, como se levaria esse conceito até eles? Olha só a pretensão humana de saber provavelmente mais do que civilizações que talvez tenham milhões de anos, mas tudo bem. O outro é a superioridade extraterrestre, a possibilidade de contato com seres intelectualmente, culturalmente, geneticamente, tecnologicamente e espiritualmente superiores. Como lidar com essas questões e suas implicações nas religiões e modo de vida na Terra? Isso eu acho mais interessante, esse segundo princípio ligado à exoteologia. Esta, inclusive, é uma pergunta que eu me faço. Um terceiro princípio. Missão espiritual de extraterrestres. Considerando os contatos esporádicos, mas ainda não comprovados, indiscutivelmente até o momento, pelo menos cientificamente, estariam os ETs em algum tipo de missão espiritual? Outro desdobramento dessa questão é sobre as visões de extraterrestres luminosos ou não corpóreos, o que tem levado, ou teria levado algumas pessoas a considerá-los semideuses ou uma coisa assim. Haveria uma veneração a estes seres em caso de um contato pleno, ou até se não foi o que aconteceu no passado, então, outro ponto interessante, né? Um outro, extraterrestres e sua interferência no desenvolvimento humano. A evolução humana em algum momento do passado remoto teria tido interferência direta de extraterrestres? Então, como encaixar Deus neste processo? Alienígenas do passado trata bastante sobre isso daquela forma sensacionalista, né? Mas é uma pergunta interessante também. Outra, pecado e a existência do mal. Teriam extraterrestres estes conceitos? Aliás, é uma das coisas que eu falo, às vezes até nos círculos mais íntimos meus, exatamente sobre isso. Será que temos que imaginar que seres de outros mundos ou até de outras dimensões, como eu falo, né, no primeiro vídeo, que é a ufologia interdimensional, que eles tenham as mesmas noções maniqueístas nossas de bem e mal? Será que eles têm o mesmo tipo de percepção emocional da realidade ou esse mesmo julgamento? Eu acredito que não necessariamente. Acredito que não necessariamente. Deixo isso muito claro. E sempre me decepcionei na leitura de várias obras de ufologia, sejam místicas ou não, que sempre que alguns contatados falavam do que lhes teria sido dito por estes seres, a doutrina, digamos assim, que era passada era muito maniqueísta, muitas vezes até muito cristã, e muito parecida com a nossa, não típica de uma civilização, além de diferente, muito mais avançada. Então isso sempre me deixou um pouco intrigado, digamos assim. Mas é uma das perguntas da exoteologia. E a última questão é Jesus. A salvação de Jesus, que se sacrificou pela humanidade, vale também para todos os demais seres inteligentes do universo? Alguns, pesquisadores dentro do Vaticano se fizeram essa pergunta já. E outros inspiradores de religiões globais como Maomé ou Buda, como se encaixariam nesse contexto? Pois é, eis uma questão aí, né? Diria que a exoteologia, neste sentido, e com isso tudo como perguntas, é um campo de pesquisa bem interessante. É mais especulativo, obviamente, mas é bem interessante. Mas 3 coisas aqui, de uma forma ou de outra, acabam aparecendo muito realçadas dentro da chamada ufolatria. Primeiro, a superioridade extraterrestre. Bom, para essas pessoas que
tem essa visão ufólatra do tema, os extraterrestres são muito superiores, são quase como deuses, né, para essas pessoas, e elas são simplesmente como os discípulos ou as beatas que seguem certas regras, né, certas determinações desses seres de um modo muito fechado, fanático mesmo. Não é muito diferente de uma ovelhinha seguindo o seu líder religioso lá. Esse é um ponto muito evidente entre os raelianos e alguns outros grupos que nós temos aqui no Brasil. Outro ponto comum nas ufolatrias é a tal missão espiritual dos extraterrestres, né? Aí nós temos várias coisas, mas a mais comum, a mais chocante que existiu dentro da ufolatria brasileira, e ainda existe, mas na década de 80 era mais forte, era a ideia de uma evacuação planetária. Antes do ano 2000, especialmente, se dizia nesses círculos ufólatras que o mundo ia acabar, que a Terra seria inundada. Alguns pesquisadores ou alguns ufólatras apresentavam até um mapa da Terra como ficaria no final do milênio. Aliás, tem um caso em que o ufólatra, digamos assim, que é considerado um pesquisador, né, previu que isso aconteceria em 1987. Estou falando do famoso caso do Projeto Alvorada. Quem conhece sabe de quem eu estou falando. Essa pessoa teria previsto que haveriam inundações e não aconteceu nada. Na minha cidade natal, Santa Maria, no Rio Grande do Sul, havia um grupo espírita de pesquisas ufológicas, inclusive do qual eu fiz parte desde os meus 14, 15 anos. Eu era um curioso do assunto, então eu fiz parte durante alguns anos desse grupo, exatamente porque eu queria conhecer. E ao longo dos anos fui vendo literalmente a maionese, né, como diria o Pepe Chaves, a falcatrua mesmo. Por quê? Os médiuns principais, um em especial que, digamos, doutrinavam todo o grupo, era nitidamente um escroque, como se diz. Ele era realmente um fraudador, e em um dado momento eu consegui confirmar que uma das supostas materializações que eram realizadas era uma fraude. Aquilo me fez mudar totalmente o meu pensamento sobre a coisa. Mas esse mesmo médium teria previsto que no ano de 1999, toda a Terra também passaria por catástrofes, inundações, e ele também apresentou uma espécie de mapa do que seria inundado e do que não seria. E, segundo ele, uma determinada região de Santa Maria, que era de serra, ficaria totalmente preservada, e então começaram a vender terrenos naquela região para as pessoas que queriam estar a salvo dessas inundações. Eles foram entrevistados na televisão antes de 1999 e, obviamente, em 1999 não aconteceu nada disso. Bom, aí nós pensaríamos, eles foram entrevistados de novo? Sim! E o que eles disseram diante do fato de que não aconteceu nada? Bom, o mais óbvio, eles disseram, eles nos deram uma segunda chance. Ou seja, é fácil tratar as pessoas como crianças ignorantes, né? É muito fácil. É por isso que as religiões fazem tanto mal à humanidade quando elas são conduzidas por pessoas mal intencionadas. Esse mesmo grupo, um pouco antes, na verdade eu já havia saído desse grupo, acho que por volta de 1996, 3 anos antes dessa palhaçada toda, e eu me lembro, acho que é a primeira vez que eu vou contar isso em vídeo, que eu já sabendo de toda essa falcatrua, esse médium ele supostamente recebia Ashtar Sheran e o tal do comandante Kahan. Então o que eu fiz? Num dado momento eu comecei a conversar com ele, e ele também, como se fosse o comandante Kahan, obviamente, conversando comigo. E ali era eu, o Paulo, conversando com ele. Eu não estava com nenhum comandante, nenhum extraterrestre, nem nada do tipo. Mas ele não percebeu isso. Bom, se supostamente você está recebendo um comandante extraterrestre de alto nível espiritual, você vai perceber que quem está conversando com você não é um outro extraterrestre, mas um ser humano comum. Mas ele não percebeu isso e embarcou em toda a história que eu inventei. Quando chegou no final, eu disse, muito bem. Isso prova que você é uma fraude, porque aqui quem está conversando com você é o Paulo.
Você é uma fraude, não existe nenhum comandante Carran em você. Eu me levantei e atrás de mim se levantaram mais 22 pessoas que saíram daquele grupo imediatamente. Foi algo assim impactante realmente, mas não havia outra maneira daquilo ser feito, porque as histórias que eu ouvia das fraudes e da manipulação mental que essa criatura promovia naquele grupo já era de muitos anos. E pelo menos aquelas 22 pessoas conseguiram aos poucos sair dessa influência, porque nós criamos um outro grupo depois que tinha uma outra proposta de pesquisa realmente, ainda que fosse dos aspectos espirituais da ufologia, mas sem essa maionese toda, o que facilitou muito o processo. Essas pessoas conseguiram, digamos assim, deixar de lado toda aquela paranoia daquele grupo anterior. Então esse era um grupo em que a ufolatria era muito evidente. Muito evidente. Tudo se centrava na personalidade daquele médium que apresentava uma falsa humildade e queria ser considerado um grande canal do Carran. Num dado momento, inclusive, ele começou a dizer às escondidas para as pessoas, para que isso vazasse, obviamente, que ele não era ele era clonado. O verdadeiro fulano lá, digamos que se chamasse Pedro, né? Não era esse o nome, tinha sido clonado. O Pedro mesmo estava lá num outro planeta e o que estava aqui conversando com eles e fazendo trabalho no grupo era um clone. Bom, é assim que a coisa infelizmente funciona na ufolatria. E muita gente ganhou dinheiro com isso. Naquele mesmo ano de 1996, inclusive, eu conheci uma pessoa chamada Eustáquio Andrea Patunas num evento de ufologia em Santa Maria, minha cidade natal, em que eu também conheci o Dr. Ubirajara Franco Rodrigues. O Ubirajara Franco Rodrigues, que é o famoso pesquisador do caso Varginha, que depois se afastou da ufologia, depois voltou, não sei em que status está a situação agora, mas eu pesquisei um embornal, um saco de algodão, que possui algumas inscrições que teriam sido escritas por tripulantes de um UFO num dado momento de 1979, e eu fui uma das pessoas que investigou o que estaria escrito nesse material que supostamente parecia hebraico. Isso está no meu livro Projeto Aurora, Retorno à Linguagem da Consciência, inclusive a tradução desse material. Mas o que eu quero falar sobre esse período é que eu conheci o Eustáquio naquela época, então 24 anos atrás, como um ufólogo místico, espiritual, holístico, sei lá, e que estava nessa linha, né, de ufolatria. Só que num dado momento, ao longo do tempo, ele mudou esse posicionamento. Ele até já falou sobre isso, né, tem um texto dele chamado O que Penso Hoje, em que ele disse que aquilo era um equívoco. Ele já falou em vários vídeos sobre isso, né? O Eustáquio, ele é o apresentador do programa Vida Inteligente na TV Floripa, aqui em Florianópolis. E esses dias, pesquisando para fazer a pauta deste vídeo aqui, eu encontrei uma live dele no canal de um outro pesquisador bem conhecido, que é o Alcione Giacomitti, o canal dele no YouTube, uma live de mais de 2 horas, em que ele falou também sobre isso abertamente, com toda clareza. E até eu vou deixar na descrição do vídeo aqui o link dessa live, quem tiver, né, vontade de ver mais de 2 horas e meia de material, mas é muito, muito, muito bom esse material. Só que daí eu conversei com o Eustáquio e disse, você me gravaria alguns minutos sobre isso, sobre essa questão de mudar de opinião, de como é que as coisas, né, funcionam, o que foi esse mudar de opinião, por que você fez isso, e quão complicado deve ser isso, né? E ele gravou para mim, gravou 6 minutos, e que eu vou passar para vocês agora. Esses 6 minutos do Eustáquio falando sobre essa sua mudança, sobre seu direito de mudar de opinião, que eu acho incrivelmente fantástico isso. E depois desses 6 minutos a gente volta a falar sobre isso e comenta. Vamos lá. Olá, eu sou Eustáquio André Patunas e sou o que chamo de ufólogo. Eu nem posso me considerar mais isso, porque ufologia é o estudo do fenômeno dos objetos voadores não identificados, né? E eu, durante a minha vida, sempre pesquisando, desde que tive minha primeira ocorrência, aos 10 anos de idade, eu vi meu disco voador em cima da minha casa. Isso é uma história
muito conhecida, é só pesquisar na internet, o que eu já contei. Então eu tive a oportunidade de ver um disco voador. Eu vi disco voador, eu não vi luzinha, não vi essas coisas, vi um disco voador, então eu sei primeiro que o fenômeno existe. A partir daí eu comecei a me interessar, eu comecei a ter um desenvolvimento de sonhos, de ouvir palavras sem som, e fui acreditando nessas coisas, né? Achei que eu era um contatado, e patati patatá, essas coisas normais, comuns, como todo mundo, na maior inocência, né? No meu conhecimento daquela oportunidade, conforme eu fui crescendo, até que eu fiquei conhecido no meio como um ufólogo espiritualista, um ufólogo holístico e patati patatá. Escrevi 5 livros sobre o tema, até que um dia as minhas verdades se transformaram. Não importam as razões, não importam os motivos, todo mundo tem o direito de mudar suas verdades. Através de fatos, através de acontecimentos, não cabe aqui dar o meu depoimento nesse aspecto, o porquê da minha mudança. Então não fui pressionado por CIA, não teve nada de coisa sinistra, não teve nada dessas conjecturas, destas maioneses, entre aspas, que todo mundo fala de alguém que tem a coragem de assumir que mudou de opinião. Então eu comecei a ter consciência sobre tudo aquilo que eu achava, porque ufologia, Unidentified Flying Object, é puro achismo. Eu acho que aquilo lá é uma coisa que não é desse mundo, ou então, como eu não consigo definir, eu começo a atribuir um monte de achismos em cima disso, né? Mas existem evidências, ótimo, existem, beleza, respeito tudo. Mas eu não tinha nada a perder, os livros eu mesmo editei, eu paguei, tive um grande prejuízo de ordem material, porque eu recolhi, porque eu já não pensava mais daquela forma, mas eu resolvi assumir, fui a público, está na internet, está em tudo quanto é lugar aí, assumi que a minha verdade tinha mudado, eu tinha um novo ponto de vista sobre o fenômeno, e eu assumi aquilo, pedia desculpas, apesar de ter feito aquilo sem a menor má fé, digamos assim, e tive a coragem de assumir. Hoje eu sou praticamente um cético na questão ufológica, digamos assim, né? Mas a única certeza que eu tenho do fenômeno é que ele existe o fenômeno UFO. Eu não posso negar o que eu vi, e um monte de pessoas seríssimas, humildes, simples, de diversas áreas viram. O que se questiona hoje, na minha opinião, é essa afirmação de que são daqui, são de outro planeta, patati patatá. Nós não temos absolutamente prova alguma da origem destes discos voadores e seus tripulantes. Então qualquer afirmação nesse sentido é leviana, porque nós não temos nada. É legal estudar? Continuo estudando, continuo curioso, eu continuo vendo, mas eu tenho uma outra concepção. O fenômeno existe, ainda não consigo explicá-lo, ninguém consegue explicá-lo. Continuamos ainda na base dos achismos, e eu assumo hoje que eu sou um cético ufológico. Quer dizer, eu quero hoje provas, eu quero... na verdade eu não quero, não preciso, porque a questão de que existe o fenômeno é real. Eu acredito nisso, eu vi isso e acredito, existe. O que vai acontecer, a procedência, tudo não me interessa muito saber. E também não quero saber que tipo de tecnologia, não tenho curiosidade nenhuma de perguntar para algum tripulante, absolutamente nada. Eu acho que, eu tenho colegas meus, alguns colegas muito renomados inclusive, que também assumiram uma condição igual, né? De mudar seus pontos de vista, e foram detonados, digamos assim, é um termo pejorativo, detonados, ultrajados. Ninguém tem o direito de mudar de opinião? Por quê? Por que eu não tenho o direito de dizer que eu não acredito mais em determinada coisa que eu acreditava? É um direito que eu tenho, você também tem, todo mundo tem. Então, precisa coragem. Precisa coragem de se assumir. Você pensava de um jeito e não pensa mais hoje? Assuma. Não tem que pedir desculpas, porque você era daquele jeito, você pensava daquela forma. O fato de você mudar de ideia, como eu ainda posso mudar muitas ideias, eu estou aí aberto para as ideias. A pessoa tem que estar aberta a isso. Pode ser teimoso de fechar, colocar aquela viseira e não querer progredir, não querer estar aberto para o novo. Então é isso. O fenômeno ufológico tem que deixar de ser um fenômeno de achismos
E tem que ser um estudo com o pé no chão. Apesar dos discos voarem, nós temos os estudiosos, os pesquisadores, tem que ter o pé no chão. Quem voa é disco voador, não pesquisador. O pesquisador tem que ter pé no chão para ter discernimento, para fazer uma pesquisa séria, para ir buscar esse grande mistério. Grande mistério. Para mim, um dos maiores mistérios da humanidade, isso. Né? O que é? Não sei. Então é isso. Respeite a opinião do outro, respeite a mudança do outro, respeite aqueles que acreditam em deuses que vêm dentro dos discos voadores. Eu respeito, porque eu exijo. Se eu respeito, eu posso exigir respeito também. Pode acreditar no que quiser, mas respeite a minha mudança, respeite o que eu acredito hoje. É assim, e quando existir respeito, nós vamos estar caminhando de mãos dadas e talvez a gente chegue em algum lugar. Ok? Forte abraço. Ok, é isso aí então, Eustáquio. Muito obrigado pela tua sinceridade, tua participação aqui. É a primeira pessoa, inclusive, a participar da nossa playlist Ciência Espiritual aqui. E ele fez esse vídeo com exclusividade para este programa. E o Eustáquio é assim, uma pessoa clara, objetiva, direta, né? E por isso que eu o admiro tanto. E ele diz, né, nesse vídeo, então, que ele é um exufólogo espiritualista, um exufólogo holístico. Não quer dizer que isso seja sinônimo de ufólatra, obviamente, né? Mas muitos acabam, infelizmente, caindo nisso. Bom, ele diz que viu, então, já um disco voador aos 10 anos, então ele realmente acredita que o fenômeno existe, deixou claríssimo isso, mas também sabe que o grande problema da ufologia são os achismos e as maioneses, como a gente diz. De brincadeira, mas que é verdade. Então ele mudou o ponto de vista dele sobre o fenômeno ao longo do tempo, se tornou um cético da ufologia, como ele diz, e é importante isso também. A dúvida que ele tem sobre a origem desses seres são coisas que eu tratei já no primeiro vídeo, tipo, eles não são necessariamente sempre extraterrestres, eles podem ter várias origens, inclusive terrestres. Nós temos que tirar as hipóteses de coisas conhecidas, de alucinações, mas também de extraterrestres, de interdimensionais, viajantes do tempo, intraterrestres, sei lá, qualquer outra coisa mais, né, um conjunto de fatores. Nós não podemos dizer que esse fenômeno é uma coisa só. E isso que aconteceu com o Eustáquio de, digamos, se afastar da ufologia mística e até da própria ufologia, né, como a gente pode ver, como um pesquisador oficial de ufologia, digamos assim, aconteceu comigo desde aquela época, inclusive que eu conheci, 1996, também por essas decepções que ele cita no trabalho dele, né? E eu fiquei muitos anos afastado da pesquisa ufológica, só voltei há menos de 4 anos, até pelas graças do Rafael Cury, nosso amigo em comum de Curitiba, que é o criador do Diálogo com o Universo, um evento que ocorre todo ano em Curitiba, às vezes é mais de uma edição por ano, pelo que eu percebi, em que ele convida vários pesquisadores das áreas de paraciência, espiritualidade e ufologia para debater as ideias mais recentes sobre esses temas. Eu fui convidado, né, há 2 anos e falei sobre ufologia e os contatos psíquicos, que aliás vai ser um vídeo futuro nosso também. E aí acabei voltando para a pesquisa, mas eu sei que tem muitos outros pesquisadores que abandonaram ao longo do tempo, ou que pelo menos se tornaram muito críticos da ufologia, assim, como Carlos Reis, por exemplo. O Lúcio Manfredi, que tem praticamente a mesma idade que eu, que foi considerado o ufólogo mais jovem do mundo, com 13 anos, 1983, isso. E que eu me lembro que eu li uma revista Planeta que falava disso, e depois ele abandonou a ufologia. Hoje, particularmente, nós somos amigos no Facebook, a gente tem alguns debates de vez em quando, mas não sobre ufologia. Não sobre ufologia. Um dia até interpelei ele sobre isso, por que ele deixou, e ele tem ideias parecidas com o que o Eustáquio falou aqui, a maionese, né, a ufolatria, essas ideias aí que não são lógicas, nem são inteligentes, é que tiraram pessoas boas da pesquisa de alguma forma. O próprio Birajara teve esse processo também, não sei em que pé que está agora, e muitos outros que eu conheço. Eu mesmo só voltei à ufologia vendo uma possibilidade de fazer alguma coisa diferente. Então eu não estou aqui para fazer a mesma coisa que antes, mas para realmente filosofar sobre a ufologia. E aí entramos no terceiro ponto do nosso vídeo, que nós chamamos de ufosofia.
Esse termo é bem mais recente que outros termos ligados a uma ideia filosófica ou até doutrinária e espiritual da ufologia, que antigamente se chamava de vimanosofia, alguns chamam até de amasofia, que é uma outra coisa. Mas em inglês se encontra esse termo ufosophy, com a ideia de que é parecida com a ufologia mística ou a ufologia espiritual, né, de certa maneira. Mas seria basicamente a filosofia do fenômeno UFO, a sabedoria dos UFOs também poderíamos dizer, ou o que eles têm a nos ensinar de alguma forma. Seria o que os ufonautas têm a nos ensinar sobre a vida, sobre o universo. Claro que às vezes fica difícil, gente, separar o que é ufosofia do que é ufolatria. Porém, existem alguns elementos que nos ajudam, que tem a ver com daquela hora eu falei sobre as bases da esoteologia, mas basicamente quando as coisas se voltam para teorias da conspiração, uma superioridade de ETs, uma forma assim que parece que está tudo conectado a eles, ou aquela coisa meio tudo é ET, como diz o Alienígenas do passado, aí nós já começamos a desconfiar. Não é assim que a coisa funciona. O fenômeno é muito mais complexo do que nós pensamos. Aliás, tem um amigo meu, que é bem mais jovem, mas na minha opinião uma pessoa que tem uma inteligência bastante grande, que é o Renan, que ele mora em Concórdia, mas estuda aqui em Florianópolis, e a gente tem tido algumas conversas internas, digamos assim, sobre essas questões filosóficas, né, digamos assim, do fenômeno UFO. Eu acho que são muito pertinentes. E nossos debates são feitos basicamente em aspectos fenomenológicos, naquilo que se experimentou da coisa, naquilo que eu experimentei do fenômeno, por exemplo, que já relatei para vocês no vídeo número 13, que outras pessoas têm relatado ao longo da vida e que me relataram. Eu acho que isso é muito mais interessante, o aspecto fenomenológico, ou seja, o que essas pessoas sentem do fenômeno, porque no final o que elas sentem do fenômeno é como elas interpretam, é como elas jogam para as outras pessoas e como isso é relatado. E como isso é relatado é o que acaba gerando o que seria o material da ufologia. E isso não é destituído do risco do viés, do risco de imprecisões e de que as ideias que nós temos sobre o fenômeno sejam totalmente equivocadas. Nós precisamos ter a mente aberta para isso. Inclusive o motivo do Eustáquio dizer o que ele disse, desse ceticismo dele, se baseia basicamente nisso, na minha opinião, porque eu também tenho o meu lado cético baseado nisso. Não me interessa apenas acreditar num fenômeno que eu já vi, inclusive. Para mim, eu já sei, eu não preciso acreditar nele, eu já o vi. Mas se eu me pretendo chegar a ter respostas sobre o que eu vi, e até chegar mais próximo disso que eu vi, aí eu preciso pesquisar. E aí vai ser necessário realmente uma mente mais aberta, mais integral, mais holística, para que as coisas possam ser descobertas. Então hoje eu me volto muito, não que eu tenha abandonado a casuística, né, que é a pesquisa dos casos de avistamentos e contatos, mas eu me volto muito para essa parte filosófica da coisa, que seria a ufosofia. Não me refiro a ela como dentro da antiga vimanosofia do Adhemar Eugênio de Mello, que era também uma mente prodigiosa na ufologia brasileira, que já faleceu em 2005, que foi quem criou o termo vimanosofia, que seria então a sabedoria das vimanas, que é um termo que ele usa para os UFOs, que corresponde a um termo sânscrito, né, das epopeias indianas, Mahabharata e Ramayana, que seriam os carros dos deuses. Que então os nebecistas, os que acreditam em astronautas do passado, dizem que são relatos nesses livros sagrados de UFOs do passado. Então por isso ele cunhou esse termo vimanosofia, que corresponde à ufosofia. Depois o Luiz Gonzaga Cortese de Paula, que é uma figura controversa, que tem a ver com o projeto Alvorada, que eu falei agora há pouco, criou o termo amasofia, que eu nem vou explicar para vocês porque é muito complexo. Procurem lá no Google e vê se isso entra na cabeça de vocês. Particularmente até acho ele uma pessoa inteligente, me parece sim, bem articulado, mas é difícil aceitar certas coisas. Isso que eu nem estou falando de ET Bilu, nem daquela turma de ET Bilu, que acreditam em terra plana, inclusive. Isso é um caso de ufolatria extrema no Brasil. E também, para mim, deveria ser caso de polícia.
Mas essa ufologia espiritual ou ufosofia, na forma mais antiga da sua prática, muitas vezes tem essas bases espíritas que eu falei antes, como nesse grupo que eu citei de Santa Maria. Um bom exemplo disso é o falecido general Uchoa, bem conhecido no Brasil, né? Que pesquisou muito esse lado espiritual da ufologia. É o pesquisador do famoso caso de Alexânia, que, segundo os relatos dele, né, nos livros dele, como Mergulho no Hiperespaço e outros, que são muito bons e interessantes, inclusive, fala que ele mesmo viu tripulantes desses objetos, não só por meios espirituais ou mediúnicos, mas supostamente fisicamente, né? Eu não estava lá, não posso dizer se ele viu, mas tem pessoas que afirmam que ele viu. Mas essa história da ufosofia baseada em espiritismo é mais comum no Brasil. Nos Estados Unidos, por exemplo, em outros lugares, às vezes ela se mistura com coisas orientais, quase teosóficas, que é o caso, inclusive, do trabalho do Dr. Stephen Greer, do qual eu falei no vídeo número 13 dos Contatados. Se a gente for estudar a fundo o que eles ensinam, e isso tem no site deles, tudo em inglês, né, mas vocês vão ter que traduzir, quem não lê em inglês, fica muito evidente as bases orientais teosóficas ali, se fala em chakras, se fala em várias coisas que são conceitos orientais vindos via teosofia. Quando conceitos orientais vêm via teosofia, eles já vêm enviesados. Também, neste caso, inclusive, envolve meditação. O grupo do Dr. Greer tem esse trabalho com meditação. No general Uchoa, acredito que não existia isso. Existia talvez uma sintonização, algo mais próxima do que os médiuns no espiritismo fazem, né? Até onde eu tenho observado, não meditação estritamente, mas esse grupo sim. No caso da Missão Rama, que é um grupo também de contatados que nasceu no Peru e tem algumas outras divisões pelo mundo, existe também uma sintonização, mas não chega a ser uma meditação. É um processo de canalização mesmo, intuitiva, em que então supostamente estes seres enviariam suas comunicações telepáticas ou até por via psicográfica e tudo. Se eu acredito em tudo isso, eu vou ser bem sincero com vocês. Eu não desacredito realmente. Eu acredito que isso é possível, mas acredito que 99% do que é feito neste sentido é ou fraude ou autoengano. Ah, isso não é contradição? Não. Eu acredito sim, pelo que eu pesquiso desses mecanismos de como funciona o fenômeno UFO, que sim, é possível que estes seres, que têm muitas origens, possam sim entrar em contato conosco via telepática. Sim, acredito. E se eles fazem isso, talvez pudessem nos fazer escrever algo, né, uma mensagem psicografada, que é um termo espírita, na verdade, uma escrita automática, né, ou influenciada por essa inteligência. Mas se isso é o fato em cada caso específico, aí é complicado. Eu já analisei 500 mil mensagens desse tipo e relatos, e me mandam por e-mail e por outros meios todos os meses, muitas coisas me são enviadas. Algumas eu já descarto imediatamente e tenho que dar um feedback direto para a pessoa. Outras eu preciso guardar, às vezes por anos, até poder ter alguma possibilidade de dizer alguma coisa sobre aquela mensagem ou sobre aquele material que me é enviado. A mesma coisa quanto a fotos e filmagens. Algumas eu posso descartar imediatamente, posso provar que era um reflexo, o reflexo do sol na câmera na hora do pôr do sol, por exemplo, ou outras coisas. Mas outras realmente me escapam a percepção, ou não há elementos que nos permitam dizer o que aquilo é. Talvez só nos permitam dizer o que não é. Por exemplo, determinado objeto filmado em certa condição, que eu no vídeo já descarto várias coisas, descarto avião, descarto satélite, descarto meteorito, mas que desconfio que pode ser um planeta, por exemplo. Aí o que eu faço? Peço para a pessoa a data, as informações que eu preciso, e aí fico desconfiado, como aconteceu num vídeo esses dias, de uma pessoa que me enviou, a ideia de que poderia ser o planeta Júpiter no céu. Eu fiquei na dúvida sobre isso, mas não tinha certeza. Depois de confirmado que não, que esse objeto não estava em outras noites na mesma posição, no mesmo lugar, então não poderia ser Júpiter, porque Júpiter estaria visível nesse caso, né? Então ali eu pude descartar o planeta, mas na hora de dizer o que é então, não sei. O vídeo não é conclusivo neste sentido.
Então, fica sempre a dúvida, como diz o Eustáquio, sempre fica a dúvida, sim. Talvez as únicas pessoas que confirmem alguma coisa do fenômeno são certos contatados, provavelmente, que têm isso como uma experiência própria interna, mas isso não quer dizer que ele consegue provar para outros, porque é algo de, não digo de natureza subjetiva, porque acho que o fenômeno até é bem objetivo, mas a interpretação e o processamento desse fenômeno, que é muito fugidio, ele escapa muito rapidamente de nós, é algo muito subjetivo e é isso que complica as coisas no final da história. Então eu diria que, se a gente for filosofar sobre o fenômeno UFO, então isso eu chamaria de ufosofia, basicamente, nós temos que ter na cabeça algumas ideias assim, de que nós precisamos pensar que nem sempre é extraterrestre o fenômeno, que ele pode ser de várias outras naturezas, e aí o que nós vamos pensar sobre o fenômeno vai variar bastante conforme cada caso. Esse termo ufosofia até não é tão novo assim, não. Ele foi criado por um engenheiro, e que era teósofo também, chamado Ian Norrier, e essa informação eu encontrei só num lugar, num livro chamado Camion Noir, Petit Dictionnaire de Mouvement Ufolâtre, que é um livro francês, de Cyril Latalec, em que ele fala, então, que a ufosofia começou em 1952, a partir dos contatos do norte-americano George Adamski, que já é um nome super polêmico. Adamski viveu entre 1891 e 1965. E daquilo que o Adamski mesmo chamava de filosofia cósmica ensinada pelos ETs, com as quais teria contatado, inclusive de Vênus, segundo ele. Então seria o conhecimento das leis divinas, a prática da fraternidade universal entre todos, entre outras coisas que ele dizia que estavam envolvidos nesse conhecimento cósmico, digamos assim. Então, esse, inclusive, que o conhecia, Ian Norrier, teria criado o termo ufosofia para isso. Mas alguns grupos definem, então, esse termo como o conhecimento filosófico transmitido pelas consciências cósmicas extraplanetárias, através de mensagens, canalizações, inspirações, intuições. E como eu disse, isso às vezes nos dificulta diferenciar ufosofia de ufolatria. Eu definiria, se tivesse que realmente fazer uma definição melhor de ufosofia a partir disso, eu definiria ela assim: a filosofia e uma síntese de conhecimentos paracientíficos transmitida pelos representantes UFO, ou os ufonautas, sejam de onde vierem, de várias origens, através de estados ampliados de consciência, que vai envolver intuições, sonhos, mediunidade, canalização, telepatia e tantos outros processos paranormais, aqueles que são pesquisados numa outra paraciência, que é a parapsicologia. E também o conhecimento que advém disso. Ou seja, o conteúdo que há nessas intuições, nesses sonhos, nessa mediunidade, nessa canalização, nessa telepatia, esse conteúdo é que nos interessaria dentro de uma pesquisa de ufosofia. Não tem nada a ver com ufolatria, nada com viagem na maionese. Eu acho que esse pode ser um futuro dentro do fenômeno UFO. Acho que se a gente unisse um pouquinho a compreensão do fenômeno UFO, a filosofia, e como a gente faz na filosofia da mente para entender a consciência, acho que usando um pouco desses dispositivos filosóficos nós podemos talvez entender um pouco mais toda a problemática da ufologia, sem cair em teorias da conspiração e sem cair nessa maionese, nesse achismo que, aliás, o Eustáquio criticou muito bem nesse vídeo que ele nos enviou. Bom, esse é o vídeo 26, o próximo vídeo, número 27, é, como eu já tinha anunciado, o Perguntas e Respostas 1. É o vídeo que vai comemorar os 6 meses da nossa playlist Ciência Espiritual. Então eu ainda estou recebendo já várias perguntas de vocês e vou selecionar as que considerem mais importantes de serem respondidas, as mais interessantes também, procurar contemplar o máximo possível, mas ainda estou recebendo, podem enviar. Vai ser um vídeo, assim como eu disse, que pretende dar respostas claras para as dúvidas de vocês, um vídeo sem filtro nesse sentido. Inclusive sobre isso que eu falei agora, de ufologia, ufolatria, ufosofia, vocês podem perguntar ali também, que nesse vídeo eu vou responder.
Espero que tenham gostado, continuem sugerindo temas, inclusive, curtam o vídeo se gostaram e se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo e também sugiram o canal para os amigos de vocês, pessoas que gostam desses temas. E então na próxima semana eu volto com o Perguntas e Respostas 1. Mandem as perguntas de vocês ou aqui pelo YouTube ou por e-mail, ou pelas redes sociais, por onde vocês me acharem. Sem problema algum, todas serão consideradas. Então, até lá!